Botafogo e Seattle Sounders é logo mais de noite. Veja nesse vídeo onde assistir, escalações, desfalques, arbitragens e muito mais. Terceira e última parte do Bola da Vez com o Renato Paiva. Muito boa entrevista, gostei demais do programa. Não perca, tá nesse vídeo aqui o encerramento do programa. Entrevista exclusiva do Esporte Espetacular com Igor Jesus, que está se despedindo do Fogão nesse Mundial de Clubes, tomara que com muitos gols. Uma baita cobertura com 3 matérias muito legais do Esporte Espetacular sobre o Botafogo, a sua estreia com o Seattle Sounders e sobre o grupo do Fogão, Grupo da Morte. Isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no nosso canal. Notícia do Fogão 2.0 e também no 1.0, que está com o ritmo mais baixo, porque tá até o dia 22, tem que ter aí um pouco de cuidado com o que posta, mas também tem vídeo todos os dias lá, acompanhem também. Ó, não se esqueçam de depois ficar ligado no sorteio que vai rolar. Regras no decorrer do vídeo para você concorrer a uma camisa do Fogão. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. O torcedor também tá esperando essa estrelinha aí no canto. Até porque o Palmeiras está relativamente aí no grupo mais fácil, então tá todo mundo na pressão. Mas vamos falar de outro brasileiro que também estreia hoje, que é o Botafogo, às 11 da noite, contra o Seattle Sounders. A transmissão da Globo começa às 10h40 da noite, hein? E Sofia Miranda conta pra gente como é que tá o clima desse jogo. Sofia, fala pra gente. Oi, Fernando, muito bom dia pra você, pra Karine, pra todo mundo que acompanha o Esporte Espetacular. Olha só, por enquanto uma calmaria aqui. Atrás de mim o estádio de Seattle, mas sabe por quê? Aqui em Seattle são 7h46 da manhã, 12 graus, uma friaca. Estamos numa cidade que fica no noroeste dos Estados Unidos, a menos de 200 quilômetros da fronteira com o Canadá. Aqui é mais frio. Hoje à noite, como você disse, às 7 horas do horário local, 11 horas do horário de Brasília, tem essa estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, que é o time da cidade. O time da cidade que tem bastante torcida, mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Esse estádio, ele é considerado um dos estádios com as melhores acústicas aqui dos Estados Unidos, então é uma torcida barulhenta. Os jogadores do Botafogo já sabem disso. O time do Botafogo chegou a Seattle na tarde de ontem. 3 jogadores foram fazer aquele reconhecimento do gramado: o Savarino, o Marlon Freitas e o Alex Telles. Renato Paiva também, técnico português, que deu entrevista coletiva, falou que foi muito proveitoso. Esses dias de treino foram muito proveitosos, esses dias de treinos em Santa Bárbara. Teve tempo para treinar, coisa que ele não tem no calendário do futebol brasileiro. E olha, falando um pouquinho do Savarino. Savarino, venezuelano, chegou depois para integrar o grupo do Botafogo. Ele estava com a seleção da Venezuela, mas ele tá bem, ele disse que tá bem fisicamente, então ele deve começar jogando o jogo de hoje. A gente pode até esboçar uma escalação do Botafogo ali, uma escalação que os torcedores do Botafogo já conhecem, com o John no gol, na lateral direita o Vitinho, a dupla de zaga formada por Jair e Barbosa, na esquerda o Alex Telles, o meio de campo com Gregory, Marlon, Savarino, no ataque Arthur na direita, Cuiabano na esquerda, fazendo aquela dobradinha com o Alex Telles, e na frente o Igor Jesus. Falando no Igor Jesus, os torcedores do Botafogo já estão ficando com saudade, porque o Igor, depois dessa Copa do Mundo de Clubes, vai deixar o Botafogo e ir para o Nottingham Forest, da Inglaterra. E antes deles virem para os Estados Unidos, eu bati um papo muito divertido, muito legal com o Igor Jesus, e vocês conferem agora. Igor Jesus! Titular artilheiro! Kamehameha! Igor dominou, bateu pro gol! Jogada de cara de área! Gol fez o Igor Jesus! Essa bem que poderia ser uma reportagem para partir o coração dos torcedores do Botafogo. Tá chegando a hora da despedida. Você tem noção da importância que você tem para a torcida do Botafogo, para a história do Botafogo? Na verdade, eu não tenho um pouquinho da noção. Eu sou uma pessoa muito simples que saiu de uma cidade humilde. Então, eu faço isso realmente de coração. Quero sempre demonstrar o meu melhor às pessoas, até porque eu acho que eles merecem, né? Passar por momentos difíceis aqui no clube. Igor Jesus, cuiabano de 24 anos, está de saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele não vai completar nem um ano de Botafogo, mas foi campeão 2 vezes na temporada mais vitoriosa da história do clube. Aí, ó, história para sempre.
história pra sempre, é isso, né? Todo mundo que vai passar aqui vai ver essa foto aí e ver que Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Daqui a 50 anos, quando você tiver 74 anos... Contar a história pro neto, né? Pros netinhos. Será que eles vão acreditar? Mas essa não é uma reportagem para deixar ninguém triste. Nada de drama de despedida. Antes de ir embora, o Igor vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. A gente aproveitou para conversar com ele de forma mais tranquila, mais leve. Você viu a final da Liga dos Campeões? Eu assisti. Assistiu, né? Assisti. O time do PSG, pô, os caras têm qualidade. né? Os caras têm qualidade. Tem qualidade. Os caras têm uma qualidade, mas eu acho que nós estamos preparados também e tenho certeza que iremos fazer o nosso melhor. O poderoso Paris Saint-Germain da França, campeão da Liga dos Campeões, vai ser o segundo adversário do Botafogo na fase de grupos. O primeiro é o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, hoje à noite. E o terceiro é o Atlético de Madrid, da Espanha. E já que a Copa do Mundo de Clubes é nos States... Mas o inglês você vai... O inglês você vai desenrolar, vai aprender. Eu não sou bobo, é isso. Dá pra desenrolar. Hi bro, how are you? Good? How are you? I'm good. I'm fine too. Okay, yes. Pedi pro Igor ligar de surpresa pro Luiz Henrique, pra ver se ele atendia. Será? Quer ver? Deixa o moleque viver, deixa o moleque sonhar. Qual é, neguinho? Fala, Tá fazendo o que, minha linda? tô aqui, em casa, Vai fazer o que agora à tarde? nada, e tu? Pô, eu tava pensando em ir ali pular de paraquedas, mané. Tá afim? Bora. Bora! Ô, mano, eu vou embora domingo agora, a gente nem vai se ver. Bora almoçar, pai. Chico, tem uma pessoa aqui que quer falar contigo. Quem? Qual é, LH? Tu não sabe quem eu sou não, pô. Fala aí, quem é? Eu sou Sofia da Globo, a gente tá te ligando aqui só pra uma entrevista. Eu perguntei pro Igor se ele tem moral contigo mesmo, aí ele te ligou e você atendeu. Aí tá tudo feito, pô. O Igor tá doido, tem muita moral. Ela vai marcar um dia de fazer a entrevista aí na sua casa. Posso? Pode, pô, pode. Tá combinado então, hein? Eu, você e Igor. Bora. Fechou? Fechou. Valeu, né? É, dessa dupla o torcedor do Botafogo vai ter muita saudade. Já sufoquei demais, eu, Igor. Não, é sempre um prazer, pô, tava podendo ter esse convite de vocês. Não sei quanto que eu vou encontrar vocês novamente, mas se vocês quiserem ir lá pra Inglaterra, Esporte Espetacular, estamos convidados para ir pra Inglaterra. Fala pra eles, Esporte Espetacular vai lá pra Inglaterra. Vai ter que ir lá me visitar agora, hein? Vou esperar todos vocês lá. E eu não pedi nem pra você fazer isso. Eu falei, tá vendo? Quê? Ué, faz aí. Valeu. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Vamos falar mais da Copa do Mundo de Clubes? Hoje a Globo mostra 3 jogos daqueles assim, ó, para todo mundo ficar ligado ao vivo. A partir das 4 da tarde, Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, enfrenta o Atlético de Madrid. O Palmeiras estreia contra o Porto de Portugal às 7 horas e o Botafogo encara o Seattle Sounders dos Estados Unidos às 11 da noite. E você sabe o que não pode faltar nessa Copa do Mundo de Clubes? Craques!
craques por todos os lados. Então bora conhecer alguns deles. Os craques do videogame são reais. E a gente acompanha com mais atenção a cada 4 anos com as suas seleções na Copa do Mundo. Só que dessa vez eles chegam um pouco mais cedo para a Copa do Mundo de clubes da FIFA. Aqui é só brincadeira, mas nas próximas semanas os caras vão jogar sério e talvez contra o seu time. Vini Júnior, Dembélé, Messi, Paulo. Na trajetória do Botafogo, tem campeões de Copa do Mundo. Dembélé, do Paris Saint-Germain, artilheiro do campeonato francês com 21 gols. Essa tropa de franceses que foram campeões da Liga dos Campeões, né? Dembélé, Doué, Barcola, Paris Saint-Germain, chega num astral absurdo. E Julián Álvares, do Atlético de Madrid. Fez mais de 50 jogos no ano, 29 gols, um jogador campeoníssimo e que agora vai ter a oportunidade de jogar um Mundial. Palmeiras pegou um grupinho bom, hein? Compensação Botafogo, que tá no grupo B, um grupo complicadíssimo, com o Atlético de Madrid, PSG e o Seattle Sounders. Então, ó, fique atento, que será o adversário da estreia e o jogo é hoje, às 11 da noite, lá em Seattle. Mas, durante a semana, o time concentrou na Califórnia, um estado que reúne muitas estrelas. Sabe quem tá por dentro disso? Quem? Alexis Escobar, que agora ele tá todo international. Fernando, Carine, você ligado, você ligada no Esporte Espetacular. Eu estou em Los Angeles, em frente ao teatro, onde acontece a premiação do Oscar, onde são escolhidos os grandes destaques, onde nossa Fernandinha Torres se destacou, inclusive, né? Vamos lá, Calçada da Fama. Temos aqui Kevin Costner, Harrison Ford, um pouco ali, Cezão. Olha só que maravilha. Vários famosos, grandes estrelas. Mas estamos falando de Copa do Mundo de clubes da FIFA, onde os torcedores também são estrelas. Por isso eu chamo aqui Cristóvão e Eliane. Expectativa para o Botafogo. São brasileiros, são de Brasília e estão aqui para ver o Botafogo. O Botafogo passa de fase? Passa. O que vai determinar primeiro, que na minha opinião, é o primeiro jogo. Primeiro jogo. Se a gente vencer, a gente passa. Tá animada? Muito animada. Vim aqui para receber o Oscar do Brasileirão e da Libertadores, né? E da Copa do Mundo de Clubes também, que está acontecendo agora, por que não? O que tiver de Oscar, a gente está a fim de receber. Levar tudo. Levar tudo. Vamos saber agora, Carine, Fernando, como é que está o Botafogo, as últimas informações direto de Seattle, onde o Botafogo vai estrear na competição. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para um clube. Ei, alvinegro, você já se deu conta? Onde teu clube chegou? O pai do Biriba dos States já. Tem que criar força para falar, porque o sofrimento que nós tivemos durante muito tempo, nós ficamos ali sempre, acreditamos na vitória, graças ao grande senhor Textor, o outro lá de cima que protege a todo mundo. Nem precisa ir tão longe na memória. 6 anos atrás, a justiça encontrou R$33 em uma das contas do clube. Foram anos de crise e de sofrimento da torcida. O Botafogo está mais uma vez na Série B. Aí veio um milionário gringo, uma SAF, e a realidade mudou. Grandes nomes, grandes títulos, com uma maior glória. O glorioso levanta a taça de campeão da América. A conquista da Libertadores ano passado trouxe o Botafogo à inédita Copa de Clubes. Era algo tão distante, né? Enfrentar equipes europeias, né? Jogar esses jogos desse tamanho, e hoje a gente está aqui representando a camisa do Botafogo. Esse sonho coletivo dos jogadores e de milhões de torcedores vai se tornar real quando a bola rolar aqui no estádio de Seattle. Às 7 da noite, hora local, 11 da noite, hora oficial de Brasília. Contra os donos da casa, o novo Botafogo vai se apresentar ao mundo.
e cada um dos profissionais deste grupo também. O técnico Renato Paiva ontem lembrou-se do passado, quando era treinador da base do Benfica. Quando tu paras para pensar e olhas para trás, dizes que custou, doeu, mas valeu muito a pena. O Botafogo escolheu como base a cidade de Santa Bárbara, um lugar da Califórnia onde silêncio e natureza se encontram. Os jogadores adoraram. Muito bom estar com a rapaziada mais dias, assim, a gente que sempre se encontra só para treinar e para estar em concentração. São 31 jogadores para a disputa do torneio, 5 reforços, como os atacantes Arthur Cabral, que estava no Benfica, e o argentino Joaquim Correa, que veio da Inter de Milão. Todos participaram dos treinos, que foram longos. Elevar a intensidade é a estratégia para competir num grupo tão difícil. Um Atlético de Madrid e PSG, atual campeão europeu. Privilegiado da primeira vez na história, jogar uma competição com times, os melhores times do mundo. Privilégio de apenas 32 clubes no planeta. O Botafogo é um deles. Quem num passado recente tinha R$33 no bolso, hoje tem milhões de motivos para aproveitar. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors para ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo para você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. A gente viu agora que Benfica e Porto fazem jogos memoráveis, inclusive no Sub-17, né? E, inclusive no Sub-17. Tem uma história, porque o Porto era, nesse momento, tinha 10 jogadores da Seleção Nacional de Sub-17 e esta geração tinha 4, sendo que o Guga, o Ruben Dias e o Renato Sanches eram Sub-16 jogando já no Sub-17. A tal história de jogar num... Sim. Só que já eram o Ruben Dias, o Renato e o Guga já eram muito... O Ruben Dias era uma espécie de treinador dentro de campo. É, exatamente. E, portanto, já eram muito acima da média e nós fomos ganhar o título à Casa do Porto, sendo absolutamente não favoritos, porque, como digo, eles eram a base da seleção. E o jogo até acaba de uma certa forma curiosa, acabou tudo à pancada, como um bom clássico. Mas pronto, mas é um jogo que nenhum de nós esqueceu por isto, marcou todos, porque de facto levámos muito tempo com a arrogância, se é que se pode falar no peso deste tempo, do Futebol Clube do Porto, que era um título contado. Ouvimos agora um velho conhecido dos tempos de Benfica, na sequência um velho conhecido dos tempos de Salvador, nosso Elton Serra, ficou próximo ao Renato Paiva e também participará do Bola da Vez. Fala, Playhal, olha eu aqui de novo, hein? Um grande abraço para você, para os companheiros da mesa, para o Fã de Esportes, para o nosso Bola da Vez, Renato Paiva, a quem tenho o prazer de fazer uma pergunta, mais uma pergunta, que na verdade, Paiva, tem um pouco de curiosidade também. Queria que você contasse os bastidores do convite que você recebeu para vir para o futebol brasileiro, para treinar o Bahia, né? Ser o primeiro treinador do projeto City aqui no Brasil. E do que você mais se orgulha e se arrepende dessa sua passagem, né, pelo Bahia, a sua primeira passagem no futebol brasileiro. Grande abraço e boa sequência de programa para vocês. Obrigado, Eltonzito. Te peço só para ser curto, sucinto. Vou ser muito rápido.
do que eu me arrependo hoje de ter saído, arrependo-me de ter saído do Bahia. Acho que foi... Os meus capitães avisaram-me várias vezes, levei 3 dias em reuniões e os meus capitães não queriam e, de facto, foi uma precipitação da minha parte e arrependo-me por tudo. Porque é Salvador, a torcida que até não me tratou muito bem, mas de facto o ambiente era extraordinário ali dentro. E orgulho-me muito de treinar um clube com esse peso e de um grupo como o Grupo City se recordar de mim. Os bastidores são rápidos, eu saio do León, vou assinar a minha rescisão numa segunda-feira, assustadíssimo do que é que era a primeira vez em 20 anos que eu estava sem trabalhar, o que é que ia ser o dia da manhã, isto numa segunda, quarta-feira toco ao telefone para dizer que o Bahia tinha sido comprado pelo Grupo City e que eu estava, desde os tempos do Benfica, nas listas do Grupo City. A partir daí houve a entrevista com eles e isto na quarta, no sábado eles informaram que eu ia ser o treinador. Portanto, os bastidores são estes. Rapidíssima parada no Bola da Vez, a primeira e única do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Ótimo papo com Renato Paiva, treinador do Botafogo. A gente volta já. Bola da Vez, oferecimento. Bet Nacional, tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Ágil e veloz, ninguém pega. Rápida é a bola e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim, cadastro, depósito, tudo rápido, muito fácil e super seguro. Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tem muita diversão no Mac. Chegaram as novas pelúcias de Squishmallows no Mac Lanche Feliz para toda a família brincar. Quando a bola rola. Brasileirão Série B. O mesmo B de Brasil. Dos bravos. De quem quer brilhar na elite do nosso futebol em 2026. Bora se ligar em mais uma rodada de luta pelo acesso. Novo Horizontino e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde, ao vivo, na ESPN. Muita diversão no Mac. Chegaram as novas pelúcias de Squishmallows no Mac Lanche Feliz. Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Botou pra cima, esquece. Ágil e veloz, ninguém pega. Rápida é a bola e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim, cadastro, depósito, tudo rápido, muito fácil e super seguro. Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bola da Vez, oferecimento. Bet Nacional, tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Grande Plihal, olha, sempre uma honra participar com você, Plihal, que é uma referência, um amigo do Charla Podcast. Ainda mais para mandar uma pergunta para essa grande figura que está aí, Renato Paiva, que virou um amigo meu, do Cantarelli, de toda a equipe do Charla Podcast, né? Então, ainda mais, e outra coisa também, queria dizer aqui a honra de poder gravar uma pergunta no consagrado Bola da Vez, né? Que sempre fui audiência. É verdade. Então, Plihal, pergunta pro Renato aí, o que a gente, eu e o Cantarelli, falamos para ele, depois do bate-papo que ele teve no Charla, na entrevista, que ia acontecer porque o Charla dava sorte. E aí ele vai contar a história depois toda, que teve que pagar essa prenda aí e tudo mais. Pergunta pro Renato, o que aconteceu, Renato? Conta pra eles aí, o que aconteceu? O que a gente falou pra você que ia acontecer depois que você saísse lá do Charla
e aí virou história. Valeu, galera. Abraço pra todo mundo. Repito, que honra poder participar com uma perguntinha dentro do consagrado Bola da Vez do meu grande amigo Plihal. Tamo junto, Plihal! Vral! Betão monstro! Betão, integrante importantíssimo de um dos principais podcasts esportivos do país. E eu soube que ele não deve gostar nada de comer. Foi agraciado pelo Renato Paiva com um almocinho. Sou um homem de palavra e cumpro as minhas promessas. Primeiro, eu não conhecia o podcast e tenho que agradecer ao Eric, o meu assessor de imprensa já dos tempos do Bahia, craque, que me falou do podcast e disse, vai, acredita, confia. Eu não conhecia, confesso. Estava sem clube, vivia no Rio de Janeiro, e estava sem clube. E quando lá fui, de facto, fiquei maravilhado. Comecei a pesquisar antes, então Romário, e disse assim, espera aí, que isto é coisa séria. E então fui lá e no final eles disseram, olha, vou-te só dizer que quem vem aqui e não tem clube, passado pouco tempo... Sai empregado. Sai com o clube. E eu disse, não, isto acontece. Assim, se acontecer isso, eu prometo um almoço. Pago um almoço a vocês. E, de facto, passado Na pouco sequência... Tempo... Posso aproveitar o gancho do Rio? Temos 4 minutinhos, Rapidinho. 5 até, dá para uma pergunta de cada um, Tá se bom. a resposta do Renato for Vou breve. pegar o gancho rápido. Eu sou do Rio, eu sou carioca também. Por que o Rio de Janeiro? É essa. Porque a minha esposa é do Rio de Janeiro. Entendi. A minha esposa é do Rio de Janeiro. Esposa manda nas finanças e no local de residência. Exatamente. E, portanto, com a minha esposa é do Rio de Janeiro. Eu fiquei curioso, eu fui pesquisar, falei, Rio de Janeiro? Porque quando veio a notícia que você estava acertando com o Botafogo, inclusive veicularam e falaram, o treinador já reside no Rio de Janeiro. Eu falei, o Renato Paiva mora no Rio de Janeiro? E eu fiquei nessa dúvida, agora está explicado. É isso. E ela também sabe que é uma cidade que eu adoro e, portanto, que não conhecia muito bem, comecei a conhecer há uns tempos atrás, a partir da nossa relação e pronto, e aí estou no Rio de Janeiro. Bom, então, Renato, aproveitar. Você falou há pouco que gosta de falar de tática e não tem muita oportunidade, porque as perguntas, de fato, no Brasil não são nessa linha. Eu não vou fazer pergunta de tática. É que existe uma outra diferença, eu acho, entre os treinadores portugueses, europeus de maneira geral, mas portugueses, e os brasileiros, que é, além de gostar de falar de tática, ser muito objetivo, ser muito direto, ser muito... Frontal, que é algo que muitas vezes o próprio jogador brasileiro talvez não esteja tão acostumado, a imprensa é estranha e diz, isso ele vai quebrar, vai perder o grupo e tudo mais. E a gente vê vocês falarem assim, e eu coloco nesse grupo aqui, Abel e vários outros treinadores. Primeiro, você acha que essa diferença de fato existe? E segundo, você acha que se ela existe... Tudo bem para você? É melhor ser direto, é melhor ser objetivo do que ficar fazendo contornos para falar as coisas? A minha relação com a minha esposa tem um bocadinho disto. A cultura portuguesa e a cultura brasileira. E às vezes eu sinto-me natural e ela diz, que grosso. Isto foi um grosso. E eu, mas fui sem me aperceber. Então Eu não sou português e ela diz a mesma coisa. Eu também. Mas às vezes eu posso ser grosso, de facto, mas outras é inconsciente e tem a ver com isto. A forma com o ênfase que tu dás à tua resposta, o afirmativo que tu dás, a tua linguagem corporal, às vezes é um bocadinho isto. Eu prefiro ser assim. Eu prezo bastante, priorizo a relação humana primeiro com o jogador. Aquilo que eu disse, eu primeiro olho para um homem, um ser humano, e vou tentar alcançar o ser humano. A primeira coisa que eu faço quando chego aos clubes, reuniões individuais, onde tento conhecer tudo do jogador. Do homem, perdão. Do jogador vou conhecendo. Então, começa-se a criar uma relação exatamente de frontalidade e de honestidade. Tu não podes mentir a um jogador de futebol, não podes mentir a ninguém, mas no meu trabalho tu mentes a um jogador de futebol e passado vais ser descoberto e isto depois espalha-se. E depois vais de clube para clube assim, esse cara engana os jogadores, engana não sei quê, não sei quantos. Frontalidade acima de tudo. De facto, às vezes passamos da linha para o que é a realidade brasileira e também foi um dos conselhos que me deram assim, não sejas tão frontal de vez em quando nas coletivas, porque isso gerou-me alguns problemas no Bahia, de facto, mas eu prefiro esta frontalidade e esta honestidade e esta forma muito clara de explicar as coisas, porque eu primeiro tento esta conexão humana e quando esta conexão humana existe, este tipo de frontalidade é mais aceito por parte do jogador. Muito obrigado, Jailson Vilas Boas. Muito obrigado, Jean Oddi. Tem outra diferença entre Portugal e Brasil.
No Brasil, quando a torcida tá brava com o treinador, xinga de burro. Em Portugal, lenço branco. Balança o lencinho branco. O que é pior, ver o estádio todo branquinho, cheio de lencinho, ou o estádio todo te xingando de burro? As duas. São horríveis porque significam algo muito mau, portanto, as duas. Guia completa do jogo de hoje, Botafogo versus Seattle Sounders, estreia do Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde assistir escalações, desfalques e arbitragem. Temos aqui nessa matéria do Fogão Net, né? Logicamente o jogo será às 23 horas, horário de Brasília, né? 19 horas, locais lá de Seattle, no Lumen Field, estádio, né, que tinha grama sintética, mas eles botaram por cima uma grama natural. O Botafogo campeão da Libertadores e o Seattle Sounders há 2 anos atrás ganhou a Champions da CONCACAF, né? E aqui nós temos os zagueiros, os jogadores que estão aí, todos os reforços que chegaram estão relacionados, né? Christian Lor, do Del Valle, goleiro, né? Ex-Del Valle, zagueiro Caio Pantaleão, ex-Krasnodar, o meia Álvaro Montoro, joia do Vélez Sarsfield, os atacantes Joaquim Correia, ex-Inter de Milão, e o Arthur Cabral, ex-Benfica. Todos estão relacionados para o jogo de hoje, mas não serão titulares. Nenhum deles será titular de início. Desfalque, o Botafogo tem apenas o Jefinho, né? Não digo que é apenas o Jefinho, se não me engano, o Matheus Martins também não está disponível para esse jogo. Também machucado com uma lesão na coxa, acho que esquerda, né? O Seattle Sounders, como eu já falei, foi campeão da CONCACAF 2022. Tem o jogador João Paulo, né? Ex-Fogão, aquele da toquinha de natação, sempre botava a touca, já era, ferrou. Ele ficava encapetado. Grande volante, barra meia ali no final do Botafogo. Chegou até a ser um meio de criação no final dessa passagem do Botafogo. Tem o Brian Schmelzer como técnico. E é um time que está ali em 6º lugar da Conferência Oeste da MLS. Né? Ingressos ainda à disposição. Né? Os bilhetes custam aí o mais barato $55, cerca de R$305. Onde assistir? Veremos na TV Globo, ao vivo em sinal aberto, né, para todo o Brasil. Temos também a Casa TV, o Sport TV e a DAZN transmitindo esse jogo. Né? Na Globo teremos narração de Renata Silveira, eu não curto muito, mas pelo menos ela dá sorte, e comentários de Júnior e Roger Flores. A arbitragem, o árbitro da Suécia, o Glenn Nyberg. Quem não lembra dele é o cara que apitou um jogo que tinha até o Almada em campo, né? Do ano passado, da Olimpíada, futebol da Olimpíada no ano passado, aquele jogo entre a Argentina, não sei se era a Nigéria, um outro time aí qualquer, uma seleção qualquer, que o jogo terminou, mas não terminou, sabe? Teve uma confusão lá, porque o jogo teve 1 milhão de minutos de acréscimo, aí saiu um gol, aí meio que rolou confusão, aí meio que acabou o jogo, os jogadores foram embora pro vestiário, só que não tinha acabado o jogo, o VAR estava analisando o gol e viram que o gol foi irregular. E aí não acabou o jogo. O jogo não acabou, porque aquele gol ali estava irregular, teve que voltar o jogo porque o gol não valeu, tinha que continuar. E foi uma doideira, né? Ele foi o árbitro que operou essa lambança toda aí, né? Glenn Nyberg. E o Mabod Beng, assistente 1, Andres Soderkiv, sei lá como é que escreve isso, Sodervist, é o segundo assistente. 4º árbitro, Campbell Kirk Kawana Walg, da Nova Zelândia. VAR é italiano, Marco Di Bello, bem mais fácil de falar, né? O outro VAR é o Bran van Drestes, da Bélgica. E o outro VAR é Sean Evans, da Austrália. Rapaz, é Suécia, Nova Zelândia, Itália, Bélgica e Austrália. Que samba do crioulo doido. Que bagunça esse trio de arbitragem. E aí, nós temos aqui as possíveis escalações. O Botafogo vai com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino ou, né, Santi Rodrigues, Igor Jesus e Cuiabano ou Santi Rodrigues. A dúvida principal é, nessa parte final, o ataque, né, o quarteto de ataque, o Arthur é o cara que vai pela direita, o Igor Jesus jogará no ataque, mas lá do Romo Savarino faz a meia esquerda e a meia central, né, a ponta esquerda e a meia central, e o Santi Rodrigues também faz a meia esquerda e a meia central,
estão em dúvida se colocam Santi Rodrigues com Savarino, Cuiabano com Savarino ou Cuiabano com Santi Rodrigues. A dúvida final é sobre esse lado esquerdo, meio barra esquerdo do ataque do Fogão aí. Eu iria com Savarino e Cuiabano. E o Seattle Sounders vai com Frey, Bell, Andrade, Reagan, Roldan, Odeb Vargas, De La Vega, Rusnak, Rotrot, Musovic e Ferreira. Técnico é o Brian Schmetzer. E é isso, pessoal. O Botafogo tem que ganhar hoje. Tem que, se possível, fazer saldo, porque esse grupo, se o Botafogo não conseguir aí um empate com o PSG, contando que a gente vai ganhar do Seattle Sounders e empatar com o Atlético de Madrid, se a gente perder o PSG, o grupo vai para o saldo de gols. Se a gente empatar com o PSG, a gente pode passar com um ponto a mais aí com o Atlético de Madrid, contando que ele perca para o PSG na estreia. Então, hoje a minha torcida é pelo PSG para ganhar. A gente tem que disputar a segunda vaga contra o Atlético de Madrid. Quanto menos pontos eles fizerem, melhor. Então, hoje não é jogo para empate do PSG e o Atlético de Madrid. É para o PSG ganhar. Fica com 0 o Atlético de Madrid. A gente ganha bem do Seattle, vai a 3. Próximo jogo, a gente consegue um empatezinho com o PSG, vai a 4. Se não conseguir empate, for uma derrota, que perca de pouco, mantém com 3. Eles ganham do Seattle Sounders. O Atlético de Madrid vai a 3 também, empata. No último jogo, né, aí vai ser a questão do saldo de gol para definir se a gente vai conseguir entrar no último jogo. Ambos com 3 pontos. A gente precisando ganhar o jogo. Se o saldo deles for bom, por exemplo, eles perderam de pouco o PSG, ganharam de muito do Seattle Sounders. Vai ser um bom saldo. Né? Nós temos que fazer o mesmo, perder de pouco o PSG e ganhar de muito do Seattle Sounders. E aí quem tiver o melhor saldo entra no último jogo sabendo se precisa do empate ou da vitória. Se a gente entrar no último jogo precisando da vitória, complica, vai se abrir muito e vai entregar ao Atlético de Madrid o que eles querem, que é um Botafogo aberto, com eles tendo esse jogo de transição rápida, de contra-ataque, se defendem muito bem, vão pegar o contra-ataque rápido e a chance deles ganharem o jogo é muito grande. Se a gente for com empate para segurar, aí complica para eles, porque eles não sabem ser o time de propor o jogo, eles são mais reativos, e aí fica mais fácil para a gente conseguir o nosso empate, o nosso bom resultado. Então, hoje é jogo para ganhar e ganhar bem. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos. Manda centavinhos, só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não. É um Pix de centavinhos, só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença pra mim, é só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!